rendemos graças porque estamos aqui nesta noite, uma noite ímpar, uma noite, Senhor, memorável, uma noite sobrenatural, uma noite que o Senhor, Deus querido, tem grandes coisas para nós, meu Pai, e nós celebramos ao Senhor o milagre, celebramos ao Senhor a bênção da vida e te rendemos toda a glória e toda a honra em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar um pouco de palmas ao Senhor. Se assentar e abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa nessa noite do Evangelho de João, mas queremos que você preste atenção, que você esteja atento. Se você está sem a sua Bíblia, encoste aí perto de alguém para compartilhar a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 10. A partir do versículo de número 1, vamos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Em verdade, eu lhes digo: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o cordeiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge. Porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda que tenho outras ovelhas, não deixa Cristo. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la. Outra vez, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E por causa dessas palavras houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que o demônio pode abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, a festa de Hanukkah. E era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Amém? Hanukkah é a festa da dedicação, é a festa das luzes, é a festa da celebração. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar o Senhor, para celebrar Hanukkah. Jesus estava no templo durante essa festa da celebração. Era inverno, era o mês de dezembro, não era um mês qualquer, era um mês de muito frio, era um mês de muitas nevascas, mas Jesus estava ali celebrando o Hanukkah, celebrando a vida, celebrando a festa, celebrando algo que é para Ele mesmo, porque Ele é o que dá a vida, Ele é o que nos traz a luz, né? E Ele estava ali celebrando naquele momento de celebração, naquela festa de celebração. Jesus se revela para os judeus, e Jesus se revela para os judeus como o bom pastor, como o supremo pastor, como o único pastor que guia as suas ovelhas.
profético de Deus sendo inaugurado sobre a sua vida neste tempo de Hanukkah, nessa festa de Hanukkah. Não é uma festa de pesar, não é uma festa de tristeza, é uma festa de celebrar o dono da vida, o autor da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, celebrar a restauração da casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Amém. Nós somos a casa do Senhor. Você é a casa de Deus. Então nós precisamos celebrar a restauração do mover do sobrenatural do Senhor. Deus, na sua eternidade, Ele manifestava para os anjos o adoravam, os arcanjos, os serafins, né? Todas as benesses celestiais o adoravam, o celebravam. Mas a partir do momento que Deus criou o homem, a partir do momento que Deus criou o ser humano, Deus estabeleceu, Deus quis se relacionar com ele, Deus quis se relacionar conosco, e Deus então, Ele começou a manifestar a sua presença que era na eternidade, que só os anjos sabiam, só os anjos o adoravam. Ele então estabeleceu no mundo um lugar para poder se celebrar a Ele. E a primeira manifestação de Deus celebra, ou Deus se manifesta, melhor dizendo, no Jardim do Éden. O Jardim do Éden é onde se celebrava Deus, era onde se relacionava, se encontrava, era onde agradecia, era onde festejava o Senhor. Passado algum tempo, depois de toda aquela situação, de todo aquele pecado, de toda aquela perca da essência do Jardim do Éden, Deus agora vai se manifestar na tenda do encontro. Lembra que Moisés construiu uma tenda fora do arraial, e quando Moisés queria falar com Deus, Moisés saía do arraial, da cidade onde estava o povo, e Moisés entrava com a tenda, e a Bíblia diz que ali Deus vinha e falava com Moisés face a face. Ele via a manifestação de Deus. Depois o Senhor mandou construir um tabernáculo para que ele pudesse se manifestar, para que ele pudesse ser casa dele, para que ele pudesse ter um lugar para se manifestar, um lugar para ser celebrado, um lugar para ser adorado, um lugar para ser reverenciado, um lugar para ser adorado, para ser cultuado. Depois o Senhor estabeleceu um templo, e quando Jesus está na festa da dedicação, Jesus está no templo. O templo representava a casa de Deus, a terra. Jerusalém era a casa de Deus. Não havia nenhuma outra cidade no mundo onde houvesse a casa de Deus. As nações da terra iam para Jerusalém para celebrar a Deus, porque a casa de Deus era o templo sagrado, de paz. Mas o nome Jerusalém significa a cidade do grande Deus. Era onde o grande Deus, o único Deus estava. Hoje nós não temos uma casa aonde Deus está presente. Hoje, de uma forma sobrenatural, eu e você somos a casa de Deus. Amém? Eu e você somos a casa, somos templo do Senhor. Então, Hanukkah é uma celebração da restauração da casa de Deus. Essa festa, ela surge, ela acontece num momento crítico, aonde os hebreus estavam sendo governados pela Grécia. Antes do grande império de Roma, mais ou menos no ano 180 a.C., Grécia era um país que dominava, que governava as nações da terra. E então, no ano de 167 a.C., um rei chamado Antíoco Epifânio, ele estabeleceu um decreto. E nós sabemos muito bem o poder que tem os decretos. Tanto decretos espirituais que nós lançamos no reino dos céus, lançamos a terra, e o que nós lançamos a terra, o que nós falamos a terra é ligado nos céus. Mas nós sabemos também o poder de um decreto de um governante, o decreto de alguém que administra. Então aquele rei, ele ordenou, ele lançou um decreto, e esse decreto estabelecia que deveria ser construído um altar de adoração, um altar de celebração dentro do templo sagrado, dentro da casa de Deus. Lembre-se que até o momento Jesus ainda não havia vindo na terra. Então a casa de Deus na terra era o templo de Salomão. Depois que Jesus vem à terra, depois que Jesus vai à cruz, depois que Jesus ressuscita, eu e você passamos a ser a casa de Deus. Logo, se alguém mandou construir
construísse um altar a Zeus. Zeus era um deus da mitologia grega. Ele era chamado o deus dos deuses, o comandante do universo, o deus do trovão, o deus do raio, né? Foi casado com a deusa Metis, foi casada com Hera, né? Era um prostituto que havia pegado várias outras deusas, entre aspas, e então se ergueu um altar a este ídolo, a esse demônio, dentro da casa de Deus. Se não bastasse isso, foi estabelecido sacrifícios de animais imundos sobre o altar. Esse rei lançou um decreto proibindo o povo de Deus de adorar a Deus. Esse rei lançou um decreto proibindo o povo de Deus de ler a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Proibiu o povo de Deus de servir a Deus, sob a pena de que, se alguém lesse a Bíblia, seria exterminado. Se alguém descumprisse tal ordem, então a casa estava profanada. A casa de Deus estava suja. A casa de Deus estava corrompida. Era preciso que houvesse uma restauração da casa de Deus. Quando de nós chegamos até aqui nesse ano e olhando para as nossas vidas espirituais como casa de Deus, entendemos que nós precisamos de uma limpeza, que nós precisamos de uma faxina, que nós precisamos de uma restauração. Normalmente, sexta e sábado, na nossa cultura, é o dia que se faz limpeza, é o dia que se joga água, é o dia que tira a poeira, é o dia que insera os móveis, né? Para alguns mais sofisticados, é o dia de mudar o móvel trocentas vezes de lugar. Mas quantas vezes nós estamos dispostos a restaurar a nossa casa espiritual? Quantas vezes nós estamos dispostos a fazer uma limpeza? E então, naquele momento de extrema perplexidade, a casa de Deus fora corrompida. Não se podia ler a Bíblia, não se podia adorar a Deus. Um altar estranho foi colocado dentro da casa de Deus, e ele se sacrificava a este demônio, a esse ídolo. Era preciso que alguém se levantasse, que alguém dissesse: ei, para! Que alguém se posicionasse, que alguém tivesse disposição, que alguém fizesse alguma coisa. E aí, nesse contexto, se levanta um sacerdote chamado Matatias, porque para acontecer uma restauração precisa de um sacerdote. Para acontecer de uma limpeza precisa de um sacerdote. E o sacerdote é aquele que tem uma liberdade diante de Deus. O sacerdote é aquele que vai na presença do Senhor. É aquele que ora, que fala, que adora, que entra na presença de Deus, que leva a vida na presença do Senhor. E então se levanta esse homem chamado Matatias, e ele, junto com a sua família, chamada família dos Macabeus, eles dizem: ei, para aí, nós não aceitamos isso. Nós não vamos profanar a casa de Deus, nós queremos ler a Bíblia, nós queremos adorar. E aí ele se levanta numa revolta junto com os seus filhos, né? E ele se chamava João, Simão, Eliezer, Jonas e Judas. Mas aí Matatias morre nessa revolta, nessa guerra. E aí Judas, um dos seus filhos, toma a frente da batalha. E com um exército pequenino de lavradores, de camponeses, de homens que sabiam mexer com terra, eles então derrotam o exército daquele rei, o exército de Antíoco. E no ano de 164 eles promovem a libertação da casa de Deus, a libertação do povo de Deus do templo sagrado. Hanukkah é celebrar a restauração da casa de Deus. Quando Jesus então morre, quando Jesus ressuscita e vai aos céus, Jesus diz: olha, vocês não precisam mais de um sumo sacerdote, vocês não precisam mais de alguém que vai na presença do Pai para confessar os seus pecados, para adorar, para celebrar, porque cada um de vocês agora são sacerdotes reais, sacerdotes do Deus Santo. Celebrar a Hanukkah é estarmos dispostos a entendermos que nós somos sacerdotes sobre a nossa vida. Nenhuma mudança vem se nós não darmos o primeiro passo. Não há uma palavra mágica, não há uma varinha mágica que vai bater na nossa cabeça e tudo vai mudar.
ao Senhor, o adorador que consagra a sua vida ao Senhor, e esse é o tempo de consagração, esse é o tempo de dedicar ao Senhor, um adorador que está sempre disponível para Deus, que sempre diz sim para o Senhor, um adorador que aceita o chamado de Deus. Celebrar ao Senhor, celebrar Hanukkah, é a celebração da restauração da casa. Então Deus busca sacerdotes, Deus busca adoradores, mas Deus busca guerreiros. Quantos de nós aqui travamos grandes batalhas esse ano? Quantos de nós aqui vamos travar batalhas nesse novo ciclo que se inicia de 2024? Porque precisamos ser guerreiros para enfrentar as guerras, enfrentar as adversidades, permanecermos de pé, termos uma palavra profética, termos uma palavra de fé, termos base para enfrentar as guerras que vêm. Então celebramos ao Senhor a restauração e precisa de guerreiros. Aqueles homens eram sacerdotes, mas eles disseram: basta, nós vamos levantar, nós não sabemos manusear uma arma, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente precisa fazer algo? Quantas vezes a gente precisa enfrentar as guerras sem medo, sem esconder, sem passar a bola da vez para outra pessoa? A guerra minha é minha, sou eu que luto, sou eu que batalho pela minha guerra. Eu posso até ter pessoas que intercedem por mim, livres sobre mim, pessoas que me discipulam, pessoas que estão me mentorizando, pessoas que estão sobre mim, que são pais espirituais, e eles podem estar orando, mas é eu que enfrento as minhas guerras. Não fuja das suas guerras, não terceirize as suas guerras, não queira passar as suas guerras para outras pessoas, porque o Deus de paz estará com você no meio da guerra. Amém? Mas para celebrar uma restauração é preciso ser guerreiro, e é preciso entender que um novo tempo virá, e um novo ciclo se abre, e Deus conta com você para guerrear, para lutar, porque a nossa casa foi restaurada pelo bom pastor, a nossa casa foi restaurada pelo supremo pastor, que é o Senhor Jesus. E isso nos fala da redenção da casa, nos fala da reconciliação. Isso nos fala que nós somos redimidos, nós somos comprados, nós somos resgatados. Nós não estávamos aptos, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou, pelo sangue do bom pastor. O apóstolo Paulo entende isso com clareza quando ele escreve na sua carta lá em Efésios capítulo 1, versículo de número 7. Carta aos Efésios capítulo 1, versículo 7. Senhor, eu amo a tua palavra. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós somos resgatados, nós somos redimidos, e isso nos dá o direito de ir em Hanukkah celebrar a restauração da nossa casa, celebrar o dia que Jesus nos encontrou, celebrar o dia que o Senhor nos resgatou da onde nós estávamos, da perdição que nós estávamos, da mentira que nós estávamos, na religião que nós estávamos, na idolatria, na feitiçaria, na macumbaria, no espiritismo, na ignorância que nós estávamos, no vício. O Senhor nos resgatou, isso nos dá direito de celebrar. Hanukkah é uma festa de celebração, de restauração, mas de celebrar o Senhor, porque a nossa casa espiritual foi restaurada, e hoje o bom pastor mora dentro de cada um de nós. Amém? Então, Hanukkah nos dá o segundo direito de celebrar a proteção sobrenatural de Deus. Quantos de nós estamos aqui e durante esse ano de 2023 nós experimentamos o sobrenatural de Deus? Quantas orações nós fizemos, quantos joelhos nós dobramos, quantos jejum nós fizemos, e Deus manifestou o seu sobrenatural. Nós não tínhamos nenhuma perspectiva humana, nenhuma perspectiva natural, mas Deus veio com o sobrenatural sobre as nossas vidas. Hanukkah é celebrar o sobrenatural do Senhor, é celebrar a presença do bom e do único, do supremo
céus, né? Então celebramos a proteção sobrenatural de Deus. Quantos momentos de proteção Deus nos deu nesse ano de 2023? Quantos momentos de proteção nós teremos no ano de 2024? Celebre! Celebrar Hanukkah e celebrar a proteção de Deus, agradecer a proteção do Senhor. O salmista já diz: olha, se o Senhor Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Nós somos, irmãos, desculpe a expressão que eu vou usar, mas nós somos muito bobos. Nós somos muito ligados à terra, porque a gente acha que se a gente trancar, se a gente subir o muro, se a gente fazer isso e aquilo, nós nos protegemos. Quem nos protege é o Senhor. Quem nos protege é Deus. Quem nos guarda é o Senhor. Quem nos livra é Deus. Quem coloca a mão poderosa é Deus. Quem dá o escape é Deus. Quem dá o livramento é o Senhor. É o Senhor dos exércitos. Ele é o pastor, Ele é a porta, Ele deve ser adorado e celebrado. Ele deve ser reverenciado. É preciso agradecer a Ele. É preciso entender que a porta que conduz é Ele. E quem entra pela porta dele sai, encontra uma alimentação sobrenatural, encontra algo que muda, que transforma a sua vida. Então celebrar a proteção sobrenatural é entender que Jesus nos protege. É entender que o bom pastor nos dá vida. Porque antes de Jesus, antes de encontrar o bom pastor, nós sobrevivíamos. Nós não tínhamos vida, até achávamos que tinha, mas nós estávamos fazendo ou sobrevivendo na terra. Mas quando nós encontramos o bom pastor, Ele nos dá a vida plena. João capítulo 10, agora versículo de número 10 e 11. O Senhor Jesus então diz assim: o ladrão veio somente para roubar, para matar e para destruir. É isso que o ladrão veio fazer. E era isso que eu e você experimentávamos quando não conhecíamos o bom pastor. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o Senhor Jesus, Ele é o bom pastor que dá a vida. Ele é o bom pastor que foi na cruz. E Ele tem que ser celebrado pela proteção, pela vida que Ele dá. O bom pastor, Ele nos salva. Ele salva os perdidos, Ele nos salva. Então nós devemos celebrar a proteção sobrenatural do Senhor, né? Versículo de número 16, Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixa isso, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Nós temos um só pastor, que é o Senhor, que é o Senhor Jesus. Amém? Então Ele salva o perdido. Nós estávamos perdidos, irmãos. Quantas vezes nesse ano nós nos encontramos perdidos? Quantas situações bateram na porta da sua casa espiritual e você ficou perdido sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar? Quantas vezes você acordou ou passou o dia inteiro sem saber que palavra você falaria para Deus diante de tanta guerra, diante de tanta dificuldade? Porque muitas vezes nós nos perdemos, mas o Senhor nos encontra. Amém? Celebrar Hanukkah é celebrar que nós somos salvos. Tem alguém aqui que gosta de ser enganado? A luz nos traz verdade. A luz nos faz romper com a mentira, e não é fácil andar na luz, porque nós estamos cercados de pessoas que estão nas trevas, e aí as trevas querem a todo momento prevalecer sobre a luz, e nós precisamos entender que quem anda na luz, quem está na luz, como Jesus diz, não anda em trevas. Então não deixe que as trevas domine, ou que as trevas, que a escuridão da ignorância continue. Se posicione. Celebrar Hanukkah é celebrar Jesus, a luz do mundo, e Ele é a luz do mundo. E em último lugar, celebrar Hanukkah, tempos de milagres, é celebrar os milagres. Nós estamos aqui nesta noite para celebrar os milagres. Celebrar os milagres que o Senhor já fez.
e celebrar ao Senhor com antecedência pelos milagres que Ele irá fazer na nossa vida, nesse novo ciclo que se inicia. Mas depois que aquele sacerdote, depois que aquele adorador, depois que aquele guerreiro, ele lutou, ele guerreou e ele venceu aquele exército do rei Antíoco, agora era preciso consagrar a casa de Deus. E então eles fizeram a consagração da casa de Deus. Mas alguém disse, olha, a presença de Deus agora precisa voltar para o templo. E o templo era a casa de Deus. Havia um instrumento que simbolizava a presença de Deus, que era a Hanuquia, um candelabro de 9 pontas, um candelabro de 9 luzes. A pastora até ilustrou aqui, um pouco parecida com a menorá, a Hanuquia. A haste do meio da Hanuquia era chamada de servidor. Era aquela haste, era aquele lâmpada que servia às outras lâmpadas. Em tudo o Senhor nos mostra que Ele veio para servir. Ele veio para servir o mundo. João capítulo 13, Jesus reunido com os discípulos, naquela última noite de reunião, de celebração, depois de celebrar a Páscoa, e depois de introduzir a ceia do Senhor, Jesus então pega uma bacia, coloca uma toalha em volta da cintura e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. O próprio Deus lavando os pés da criatura. Isso é o maior exemplo de serviço. Então alguém disse, olha, não há azeite para poder acender a Hanuquia. Alguém então entra no templo e encontra um vaso bem pequeno. E quando leva para o sacerdote, entendido que era, diz, olha, esse óleo aqui, ele vai dar apenas para um dia. E nós não temos tempo para produzir outro óleo. Porque para produzir outro óleo, para produzir outro azeite, se leva 7 dias. E aí então alguém disse, vamos colocar. E eles então colocaram aquele óleo, aquele azeite que era para um dia. E quando eles chegaram no segundo dia, esperando que a Hanuquia estivesse apagada, a Hanuquia continuava acesa. Chegaram no terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, a mesma coisa. E isso foi durante 7 dias. Eles chegavam e presenciaram um milagre. Hanukkah é celebrar o milagre que Deus nos concede todos os dias. E todos os dias Deus nos concede milagres. Ainda que às vezes nossos olhos não estejam abertos para isso, mas o Senhor nos concede milagres. Milagres que aquele povo teve, a vitória que eles tiveram na guerra. Homens que sabiam plantar, mexer com enxadão, mexer com enxada, eles agora enfrentam um exército e experimentam um milagre. Na guerra Deus te dará milagres. Amém? Mas é preciso lutar, é preciso guerrear, é preciso enfrentar as guerras com jejum, com oração, com adoração, com a palavra, com a comunhão, com a família. Deus multiplica o azeite, Deus multiplica o sobrenatural, sabe por quê? Porque Deus é aquele que Ele busca a primazia. Deus quer ser o primeiro em tudo. E aí eu te pergunto, Deus tem sido o primeiro na sua vida nesse ano de 2023? Você tem dado a primazia ao Senhor? Você tem dado as primeiras coisas a Deus? Quando se ia produzir o azeite, se pegava o fruto para produzir o azeite, o primeiro azeite que se produzia era o mais puro. Este não era para comer, este não era para dar para ninguém, este era o azeite da casa de Deus. Este era o azeite que acendia a presença do Senhor, a Hanuquia. Ninguém podia tocar, era de Deus. E isso me faz olhar para Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias é o que, gente? Primeiro. Deus quer a primazia em tudo.
ministramos aqui domingo passado, né? Levantamos uma oferta de gratidão. Deus me deu essa direção. Eu acho que tinha muito tempo, ou muitos anos, que eu não fazia esse tipo de oferta aqui, de a gratidão, embora a gente está sempre falando de oferta de gratidão, da primazia ao Senhor. E nós ministramos, olha, Deus quer a sua honra. E aí, como seu pastor, eu te pergunto, você honrou a Deus? Não, não é no dízimo. Você deu uma oferta de gratidão ao Senhor? Você entendeu que a honra primeiro é para Deus? Que primeiro a gente dá para Deus? Como pastor, eu preciso te orientar isso. Eu preciso que você entenda isso. Irmão, eu não quero mandar na sua vida. Quem manda na sua vida é você. Eu não quero mandar no seu dinheiro. Não quero determinar o que você compra, o quanto você compra. Se seu sapato é de 100, de 200, de 300, de 1000, não importa. O que eu preciso te ensinar é que Deus busca primazia. Gênesis capítulo 4. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e recebeu a de Abel? Porque a de Abel era as primícias. Abel deu a primazia para Deus. Caim, vou levar qualquer coisa. Já passou por isso? Eita Jesus, chegou o dia da oferta que o pastor falou, mas eu tenho que comprar o sapato, tenho que comprar a roupa, tenho que comprar isso. Sobrou aqui um trocadinho. Abel deu das primícias. Deus, Ele quer a honra. E naquele tempo, quando se fazia o primeiro azeite, não era de ninguém, não era do sacerdote, não era do dono do lugar onde plantou o fruto da oliva, não era do dono da terra, não era do rei, não era do profeta, não era do sacerdote. O primeiro azeite era de Deus, era levado para a presença do Senhor. O segundo azeite que se tirava já não era tão puro como o primeiro, ele era usado para a unção dos sacerdotes, unção dos reis, unção dos profetas, né? O terceiro tipo de azeite era aquele azeite que agora eu podia usar na minha alimentação. E a alimentação havia, né, era o óleo que se usava, era o óleo, era o azeite, então usava. E o último tipo de azeite que se tirava na prensa, no Getsemane, no lugar onde se pisava, se prensava, era o azeite que se usava nas engrenagens, nas máquinas, para fazer as coisas rodar. Deus traz o milagre em todas as áreas da nossa vida. Amém? E olhando para a vida de cada um de vocês, eu vejo o milagre de Deus na vida de cada um de vocês esse ano de 2023. Mas a primazia tem que ser dele. O primeiro tem que ser dele. A honra tem que ser dele. Eu preciso honrar o Senhor em tudo. Porque senão eu caio na cultura do hedonismo, aonde primeiro sou eu. Primeiro é eu, depois se der é os outros. É a cultura do hedonismo. Então, celebrar Hanukkah é celebrar os milagres. E a festa de Hanukkah nada mais é do que celebração a Deus. Celebrar a Jesus, a luz do mundo. Celebrar o bom pastor. E quando Jesus entra na festa, antes de entrar na festa, lá no templo, Jesus se revela para cada um de nós. E Jesus se revela como o bom pastor. O único pastor que conduz as nossas vidas. E ele vai dizer, olha, o bom pastor protege, o bom pastor guia, mas existe um mercenário. O mercenário, ele não entra pela porta. O mercenário, ele entra pela janela. O mercenário, ele parece que é pastor, mas ele é um lobo escondido. Ele rouba as ovelhas. Mas as minhas ovelhas seguem a minha voz. Que você siga a voz do Senhor. Que você não se corrompa por vozes estranhas, mas que você siga a voz do seu pastor, porque foi o seu pastor que te encontrou, foi o seu pastor que deu a vida por você. Amém? Vamos colocar de pé e celebrar o bom pastor. Vamos celebrar ao Senhor.
Vamos celebrar ao Senhor nessa festa, nessa dedicação. Irmãos, nós somos privilegiados, porque a luz do entendimento tem brilhado sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. O mundo celebra uma festa pagã que não é bíblica. O mundo celebra um personagem que foi introduzido, caiu de paraquedas e rouba o lugar de Jesus. O mundo celebra as luzes que não é a luz de Cristo. E as luzes seduz. Seduz. Dizer que as luzes dessa época não nos seduzem é mentira. Quando você passa na avenida e vê aquelas luzes. Quando você desce a rua da Praça da Bandeira, só para ver aquela casa cheia de luz lá, bonitona, seduz. Chega a brilhar os olhinhos dos meninos, os olhinhos dos adultos. Mas não é a luz de Cristo. É a luz da sedução. Tem todo o seu mérito, tem toda a sua beleza, tem, mas não é a luz que entrou na sua vida. Não é a luz do Senhor, não é a luz de Cristo. E nós não temos tempo para ficar presos às celebrações de paganismo. Porque nós cantamos, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nós cantamos, as minhas lamparinas já estão acesas. E essa ilustração, essa parábola, Jesus contou para mostrar que o noivo vai vir e que eu e você somos a noiva de Cristo. Se as vestes não estiverem limpas, se a luz do Espírito Santo não estiver brilhando dentro de nós, Ele vai entrar e nos deixar para fora. E eu tenho certeza que você não quer ficar de fora, não é verdade? Vamos celebrar o Senhor dos Exércitos agora. Uma música será cantada, ministrada, e você vai celebrar, agradecer ao Senhor. Talvez você diga, pastor, mas eu agradeci domingo passado, eu agradeci, todos os dias eu agradeço ao Senhor. Mas hoje nós vamos celebrar em Hanukkah a restauração da casa espiritual que Deus te deu. Hoje você é uma nova pessoa. Talvez você ainda não é, eu não sou ainda o que Deus quer que nós sejamos, mas nós já somos uma nova pessoa. A casa está sendo restaurada. Nós vamos celebrar a proteção sobrenatural que Deus te deu nesse ano. Quantas pessoas passaram na sua vida, quantas pessoas você conheceu, quantos males veio sobre fulano, beltrano e ciclano, mas Deus te protegeu, Deus te guardou, Deus te livrou, Deus usou o médico, Deus usou o remédio, Deus usou as nossas orações. Nós vamos celebrar a luz do mundo, que é Jesus, que entrou na nossa vida, na nossa casa. Vamos celebrar um milagre. Todos os dias nós temos milagres na nossa vida. Todos os dias nós temos motivo para agradecer ao Senhor. Celebre ao Senhor agora. Em nome de Jesus, celebre ao Senhor, ore a Deus, cante ao Senhor. Mas é tempo de celebrar ao Senhor dos Exércitos. Não se disperse nesse momento, não se desligue nesse momento, mas celebre. Estamos numa festa de celebração. Estamos debaixo de um mover profético de celebrar. Celebre ao Senhor, celebre ao Messias, celebre ao bom pastor. Em nome do Senhor dos Exércitos. Celebre ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Até aqui o Senhor tem te sustentado. Até aqui o bom pastor tem cuidado da sua vida. Agradeça ao Senhor pelo que Ele irá fazer no ano de 2024. Agradeça ao Senhor, celebre a Deus. Aleluia, agradeça ao Senhor dos Exércitos. Agradeça ao Senhor Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar. O Senhor te encontrou. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Agradeça a família Nova Vida. Agradeça ao Senhor. Jesus, celebre. te agradeço. Celebre ao
Messias, celebre ao bom pastor. Te agradeço. Tu és maravilhoso, Senhor dos exércitos. Tu és poderoso, Senhor Jesus. Tu és digno de toda glória, Deus. Oh, aleluia, Deus da glória. Abra o seu coração para celebrar ao Senhor com essa música de gratidão. Agradeça ao Senhor. Do seu coração agradeça ao Senhor. Oh, aleluia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Deus. Oh, aleluia. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Aleluia. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos. Nós te celebramos por tudo que o Senhor irá fazer, meu Pai. Tuas promessas, meu Pai, toda a palavra que se cumpra sobre nós. Louvado é o teu santo nome. Bendito é o teu santo nome, meu Deus. Oh, Deus, em nome do Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus. Tu és poderoso, Deus da glória. Tu és maravilhoso, Senhor dos exércitos. Oh, Santo Deus, nós te agradecemos. Louvado é o teu santo nome, meu Pai. Agradeça ao Senhor. Celebre, você está num tempo de agradecer, num tempo de celebrar. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Jesus, te agradeço. Obrigado, Senhor dos exércitos, meu Pai. Eu te agradeço. Louvado é o teu santo nome, Senhor. Te agradeço. Louvado é o teu santo nome, meu Pai. Oh, shei, barabalaba, shorecanda, labachei. Levante as suas mãos direito aos céus. Levante as suas duas mãos aos céus. As mãos levantadas, elas entronizam o Senhor. Elas celebram a Deus. Elas reconhecem que Deus é o autor de tudo. Oh, shei, barabalá. Agradeça ao bom pastor. Agradeça. Eu te agradeço. Celebramos a ti, Deus. Celebramos a ti, Jesus. Aleluia! Deus, a glória! Obrigado, Deus! Agradeça ao Senhor. Você tem o direito de agradecer. Você tem o direito de celebrar. Hanukkah é celebrar. É agradecer ao bom pastor. É celebrar o milagre. É celebrar a proteção, o livramento. É celebrar a luz do mundo. É celebrar a vida. É celebrar a vida. Celebre ao Senhor. Jesus, te agradeço. Obrigado, Deus. Oh, aleluia. Oh, shei, barabalabá, shoricanda, lavachei. Te agradeço. Oh, aleluias. Aleluias. Te agradeço. Oh, shei, barabalabá, shoricanda, lavachei. Oh, aleluias. Levante a sua voz aos céus agora. Sem a música, só com o instrumento. E agradeça ao Senhor por algo, ou por várias coisas.
Agradeça, levante a sua voz. Não é para mim que você vai agradecer, é para o Pai, é para o Senhor dos Exércitos. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Oh, barabalaba, chorecanda, labaraba. Halabalabalaba, chorecanda, recanda, chorecanda, labalaba. Oh, barabalaba, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declara que Ele é fiel. É fiel em todo tempo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tua doce voz Poderoso Deus da glória. que me guia em meio ao fogo da escuridão. Na escuridão o Senhor te Tua tirou. presença me conforta. Na escuridão a luz do Senhor entrou na sua Eu sei vida. que és meu Pai. Ele é o seu Pai. E a mim Não há outro Pai. Ele é o Pai celestial. É Ele que provém, é Ele que sustenta. Oh, barabalaba, choricando, ricando, labachei. És fiel em todo tempo Deus tem sido fiel. E Ele continuará sendo fiel. Todo tempo Tu és Celebre ao Senhor. tão bom. É a festa da celebração, da dedicação. Enquanto você estiver vivo, celebre a Deus. Oh, obrigado, Deus. Oh, aleluia. Fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é fiel. Em todo tempo Tu és Não é só uma vez no ano. Não é só um dia no ano. Ele é maravilhoso. Ele ministra vida, Ele ministra alegria. 365 dias do ano. Celebre a bondade de Deus. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor dos Exércitos. Bondade, Deus da glória. me seguirá. Oh, aleluia. Me seguirá, Senhor. Agradeça ao Senhor dos Tua Exércitos. bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Deus, obrigado a ti, te dou meu ser. Ele é o Senhor dos Exércitos. Tudo a ti. Ele é o Senhor dos Exércitos. Oh, Tua aleluia. bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Meu Deus, Tua bondade me seguirá. em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Tua bondade me seguirá. Deus. seguirá, Senhor. Me rendo a ti. Trago tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Me declare, seguirá, celebre ao Senhor, família Nova Vida, celebre a bondade de Deus, celebre a bondade do Senhor. Deus é fiel, Deus continua fiel, Em todo tempo, Ele é maravilhoso, Ele é o bom pastor. fôlego que tem, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Seu Pai é fiel.
Seu Pai é fiel. Tuas são. O bom pastor é fiel. O bom pastor é fiel. Todo fôlego que tem. Oh, xabalabalaba, suricanta. Cantarei da bondade de Deus. Oh, xaracanda, labaçu. Cantarei Oh, da aleluia. bondade Oh, aleluia. de Deus. Xebalabalaba, suricanta, labaçu. Oh, Da aleluia. bondade de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor do que isso. Melhor do que isso. Celebre ao Pai. Celebre ao Pai. Nós vamos orar pela sua vida. Quantos precisam de oração? Vamos orar para o sobrenatural do Senhor de alcançar. A misericórdia do Senhor vir sobre nós. Amém? 2024 está aí, viramos um novo ciclo agora, celebramos 2023. E em Hanukkah já temos direito de celebrar 2024, que será extraordinário. Ainda que as trevas estão se levantando, mas a luz vai mandar embora todas as trevas. Amém? Eu vou orar por você. Depois nós vamos ofertar. Vamos celebrar ao Senhor com as nossas ofertas, nossos dízimos. Eu não quero que você seja constrangido a ofertar porque eu disse. Mas talvez você ainda não trouxe uma oferta de gratidão ao Senhor. Qual é o nível de gratidão que você tem a Deus? Gratidão a gente se expressa. Se você conviver com pessoas e esta pessoa nunca dá uma demonstração de gratidão para você, se essa pessoa nunca falar algo de gratidão, ou te agradecendo, ou fazer nada, com certeza você vai achar que essa pessoa não é grata. Não é verdade? Porque gratidão está ligado à atitude. Eu não quero que você seja constrangido a agradecer a Deus, porque isso tem que ser algo seu. Talvez você não pôde dar uma oferta, não tinha naquele dia. E eu fiquei analisando, vendo, poucas pessoas trouxeram uma oferta de gratidão. Uma irmã me disse: pastor, eu quero dar essa oferta de gratidão. Eu não posso deixar de dar essa oferta de gratidão. Eu vou multiplicar a oferta. Eu vou dar outro destino para a metade, a outra metade eu vou dar, mas atitude do coração. Poucas pessoas. E os poucos que vieram foram os que menos têm para dar. Quantas coisas Deus te deu ao longo desse ano? Deus quer a primazia, Deus quer a honra. Amém? Nós vamos orar, te abençoando em nome de Jesus, para que o sobrenatural do Senhor venha sobre a sua vida. E depois, ao som de uma música profética, você vai poder dizimar, ofertar. Você pode fazer isso aí pelo QR Code. Eu tenho um princípio de ir num altar e ser abençoado. Então, se você gosta disso, então mesmo que você faça a oferta, o dízimo pelo QR Code, vem à frente receber a bênção, vem à frente ser ungido, né? Você pode fazer isso vindo ao gasofilaço. Se você ainda tem alguns dias ainda desse ano, você pode entregar a sua oferta de gratidão ao Senhor. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus bendito, em Hanukkah nós temos o direito de celebrar os milagres. Meu Deus, nós precisamos de milagres, e Tu és o Deus de milagres. Então nós estamos falando com quem tem um milagre para nos dar. Senhor, apresentamos nossos corações ao Senhor, apresentamos nossa vida nas Tuas mãos, e traga sobre aqueles que precisam
o milagre da cura espiritual, o milagre da cura física, o milagre da cura da alma, da cura das emoções. Mas também precisamos, meu Pai, de milagres nas nossas finanças. Abençoe aquele Senhor que está, meu Pai, procurando, Senhor Deus querido, um novo trabalho. Abençoe aquele Senhor que está precisando, Senhor Deus querido, de ser promovido na onde trabalha. Abençoe aquele Senhor que está, meu Pai querido, empreendendo. Aquele que está, Senhor, trabalhando, como diz o ditado, por conta própria, sendo empreendedor. Traga o livramento, a proteção e a prosperidade. No meio de trevas econômicas, que ele possa prosperar em nome de Jesus. Abençoe essa casa, essa família, abençoe a nossa igreja, supra todas as necessidades, abençoe esse homem, essa mulher, essa casa, supra todas as necessidades, traga paz a esse coração, traga alegria a esse coração, traga entendimento a essa mente, traga a tua bênção em todas as áreas, em o nome do Senhor Jesus. Quantos creem, diga amém, diga glória a Deus, e vamos celebrar ao Senhor com a nossa gratidão a Deus. Com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez. O Senhor te abençoe, Verônica, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, Carlos, Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. O Senhor te abençoe, Edivaldo, em Quanto nome de mais Jesus. vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Abençoe o teu povo, prospera o teu povo, Senhor, multiplica a vida de cada um, em nome de Jesus. E nenhuma fase Em nome de Jesus. dura para sempre, por isso não vou me esquecer cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas
Suas bênçãos eu irei contar, ainda que seja infinita. Suas bênçãos eu